Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A Organização Internacional do Trabalho recomenda a negociação coletiva como a técnica mais satisfatória para a resolução dos conflitos coletivos de trabalho. Mas isso nem sempre dá certo e eles acabam indo parar na Justiça Trabalhista. Para falar sobre dissídios coletivos está conosco o Procurador do Trabalho em São Paulo, Ronaldo Lima dos Santos. Nosso convidado é professor da USP e doutor em Direito do Trabalho. Muito bem, procurador, seja bem-vindo. É uma satisfação tê-lo aqui conosco no estúdio. E eu gostaria de começarmos a nossa conversa com o senhor falando sobre a natureza do direito coletivo e também sobre a origem dos dissídios coletivos. Muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse diálogo e podendo colaborar com o trabalho da magistratura e demais operadores de trabalho. No âmbito do direito do trabalho, nós temos duas esferas de análise de conflitos. Temos os conflitos individuais, que são aqueles conflitos clássicos entre empregados e empregadores, e temos os denominados conflitos coletivos, que são aqueles que envolvem coletividade de trabalhadores de um lado e coletividade ou de empregadores ou empregador do outro lado, geralmente com a presença do sindicato. Na verdade, na história do direito do trabalho, os dissídios coletivos, que podem ser entendidos aí, a palavra dissídio pode ser entendida como conflito coletivo, eles surgiram até mesmo antes dos conflitos individuais, porque os primeiros conflitos eram as coalizões de trabalhadores, a formação de sindicatos, ainda na época da Revolução Industrial, conjugada ali com a Revolução Francesa, séculos 18 e 19. Muito bem. Eu gostaria, então, que o senhor também conceituasse dissídio coletivo na perspectiva das diferentes espécies desse instrumento, de acordo com a natureza de cada um, natureza econômica, natureza jurídica, por exemplo. Primeiramente, o dissídio coletivo é uma ação judicial proposta no Judiciário Trabalhista, no âmbito do segundo grau, ou seja, no âmbito dos Tribunais Regionais de Trabalho, para a solução de conflitos coletivos entre empregados e sindicatos, e empregadores ou sindicatos de empregadores do outro lado. Por exemplo, nos casos de greve. Então, os dissídios coletivos, eles podem ter alguns objetos que dão uma configuração um pouco diferenciada a cada um. Então, nós temos os dissídios coletivos de natureza econômica, onde se discute a criação de novas normas, regras e condições de trabalho, por exemplo, aumento salarial, concessão de adicional de horas extraordinárias diferenciado, cesta básica, etc. E temos os chamados dissídios coletivos de natureza jurídica, nos quais se discute alguma controvérsia envolvendo a interpretação ou a aplicação de uma norma coletiva referente à categoria ou às categorias em litígio. Por exemplo, é uma questão envolvendo a interpretação de uma cláusula de um acordo coletivo, uma cláusula de uma convenção coletiva. Muito bem, procurador Ronaldo, a doutrina e a jurisprudência brasileiras, elas não vêm admitindo a utilização da arbitragem para resolução dos conflitos individuais trabalhistas. Mas quanto aos coletivos de trabalho, aos conflitos coletivos de trabalho, a arbitragem vem sendo aceita. Bom, a nossa Constituição, inclusive, ela sugere a utilização desse instituto se restar frustrada a negociação coletiva. A pergunta, como é que o senhor avalia o uso da arbitragem aí nos casos de conflitos coletivos? Realmente, a arbitragem nos casos de dissídios coletivos, conflitos coletivos, ela vem prevista no artigo 114 da Constituição. Porém, não é da tradição ainda das nossas relações de trabalho a utilização da arbitragem para a solução desses conflitos. Por quê? Primeiramente porque o próprio dissídio coletivo já é uma forma muito mais barata e muito mais acessível de solução de conflitos coletivos. Por outro lado, haveria algumas questões a serem resolvidas para a aplicação da arbitragem aos conflitos coletivos. Por exemplo, quem seria o árbitro? O custo dessa arbitragem, essa arbitragem seria uma arbitragem de ofertas finais
ou uma arbitragem que o árbitro tenha mais liberdade de escolher a solução. Também da nossa tradição, é uma desconfiança ainda dos instrumentos extrajudiciais de solução de conflitos coletivos. Por isso, o dissídio coletivo ainda é o fator de canalização, né, desses conflitos coletivos do trabalho. Bom, procurador, o senhor poderia falar um pouco sobre as controvérsias aí que cercam a questão do poder normativo da Justiça do Trabalho por conta justamente da nova redação dada ao artigo 114 da Constituição Federal pela emenda 45 de 2004, no que se refere ao dissídio coletivo. Bom, no texto anterior, no parágrafo 2º do artigo 114, constava a possibilidade pela Justiça do Trabalho, né, de editar normas jurídicas e condições de trabalho. Agora, pelo texto em vigor, só pode decidir o conflito. A pergunta, isso está bem pacificado, bem assimilado? Boa pergunta. Com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, a chamada reforma do Poder Judiciário, que alterou a redação do artigo 114 da Constituição, sim, muitos apregoaram o fim do poder normativo. Por quê? Porque na antiga redação estava disposto que o Poder Judiciário poderia fixar novas regras e condições de trabalho, estabelecer regras e condições de trabalho. E a nova redação não possui essa expressão. Porém, a nova redação, ela traz expressamente a previsão do dissídio coletivo de natureza econômica. Então, não haveria necessidade de reproduzir novamente aquela expressão, porque quando falamos em dissídio coletivo de natureza econômica, implicitamente está contido o poder normativo, porque o dissídio coletivo de natureza econômica, ele se serve exatamente à fixação de novas regras e condições de trabalho pelos tribunais de trabalho. Então haveria uma redundância desnecessária. Muito bem, procurador Ronaldo, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.